Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ora bem, estamos neste 8º domingo do tempo comum e o evangelista que nos acompanha nos domingos é habitualmente São Lucas e hoje ouvimos uma passagem de São Lucas do capítulo 6. E o que é que se pode resumir nesta passagem do Evangelho? Bom, muitas ideias, mas talvez a ideia de fundo seja que nós temos que cuidar do coração, porque é do coração que saem os pensamentos, as palavras, as ações. Ou seja, é no coração humano que se dá a luta entre o bem e o mal. E gostava de, para esta meditação, falarmos com Jesus, das últimas palavras que aparecem nesse Evangelho. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. A boca fala da abundância do coração. E para pensarmos na importância que tem, que se não queremos falar mal de ninguém, não podemos pensar mal de ninguém. Ou seja, a luta por controlar a nossa língua, por refrear a nossa língua, aliás, diz São Tiago, né? Na sua epístola diz, não podemos amar a Deus se não refreamos a nossa língua, né? Se não controlamos a nossa língua. A maior parte das faltas de caridade com o próximo procedem exatamente deste órgão tão pequenino, né, que às vezes pode fazer grandes estragos, que é a língua. Né? A língua pode semear a cisalha, a língua pode deixar-se falar pelo espírito crítico, pode dizer palavras que ofendem, etc. E claro, para não falar mal de ninguém, Jesus tem que te pedir um coração bom. Não posso pensar mal de ninguém. Se não pensar mal de ninguém, não consentir pensamentos negativos em relação ao próximo, então é muitíssimo mais fácil, né? Que não saia essa palavra que ofende. Pelo contrário, todos nós temos experiência que se pensamos mal de alguém, se damos voltas, então acabamos por ser essa palavra que ofende. Né? Tudo o que sai da língua procede do coração, diz-nos Jesus. Né? E por isso é tão importante que lutemos por cuidar os nossos pensamentos no coração para que as palavras sejam palavras que ajudam o próximo em vez de o ofender. Não é? Eu gostava que víssemos isto do ponto de vista positivo. Às vezes, ao pensarmos na língua, podíamos pensar que o melhor é estar calado. Não? O melhor é estar calado e não dizer nada. É verdade que às vezes o melhor é estar calado, não é? Mas muitas vezes Deus nos pede que falemos. Não é? Aliás, há uma passagem do Evangelho que dizem a Jesus, diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Não é? Nós temos que pedir estas palavras, dom, palavras construtivas, palavras que elevam, que iluminam, que confortam. Jesus, ajuda-me que em cada ocasião eu saiba proferir a palavra acertada. Assim serei a tua alegria e a felicidade dos outros. Não é tão bonita esta ideia? Não é? Pronunciar a palavra acertada, ou seja, nós temos que usar a palavra para aquilo que ela serve, para aquilo que Deus quis, não é? Para nos ajudar. Aliás, vemos como Deus nos envia a sua palavra, que é o próprio Filho de Deus feito homem, Jesus, não é? A palavra de Deus, não é? A palavra que ouvimos, que meditamos, que estamos agora a meditar, não é? Estas palavras, a boca fala da abundância do coração, são palavras de Jesus Cristo, não é? Que têm que iluminar, que saem no Evangelho de hoje e que têm que nos iluminar a nossa vida. E por isso, a palavra deve ser veículo da verdade, da caridade. A palavra que dá vida é reflexo da palavra que é vida, que é o próprio Cristo. E Jesus nos diz que da palavra ociosa, vã, inútil, pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados, diz-nos Jesus numa outra passagem do Evangelho. Ou seja, que não digamos palavras vãs, que Deus não olhará somente para as nossas obras, mas também para as nossas palavras. E nós vemos como a palavra pode ajudar, pode curar, ao mesmo tempo vemos como a palavra pode ferir. Não é? E tudo isto pois depende exatamente do que permitimos no coração. Não é? E que se procuramos ter um coração bom e purificar essas más tendências, depois diremos palavras que ajudam. Pelo contrário, se não lutamos, se não há essa luta espiritual, pois serão palavras que ofendem Deus e ofendem o próximo. Né? E é tão importante que saibamos, pois, meditar, né, naquilo
que nos acontece, às vezes quando, por exemplo, nos sai uma palavra que nos arrependemos, né, de ter dito e que preferimos não ter dito porque notamos que foi uma palavra indelicada com alguém, mas pensar, fazer um pouco de exame, porquê é que isto acontece? Né? Porque tinha perdido a presença de Deus, porque já estava a falar sem pensar muito, ou porque consenti, lá está, no coração, esse espírito crítico. Não é? E diz o Catecismo da Igreja Católica, tem 2 pontos, o 2477 e o 2478, que falam deste tema do juízo temerário. Né? Este julgar os outros, quando não temos essa missão, e julgar pensando mal. Né? Diz assim, o mau juízo acende a má língua. Interessante esta expressão. Ou seja, porquê que se dá a má língua? Porque há maus juízos. Né? O mau juízo acende a má língua. Porque pensamos mal e falamos mal. Porque algo está contaminado na nossa alma. Às vezes deixado pelo orgulho, pela inveja, por alguma má tendência que permitimos julgar alguém. E depois, claro, sai essa palavra que Deus não gosta, não é? e que nos faz mal, e que ofende a Deus e que ofende o próximo. Não é? Focalizamos as pessoas com as lentes deformadas dos nossos próprios defeitos. Às vezes, o que vemos defeitos nas pessoas não são defeitos, é o nosso orgulho que agiganta, não é? Os defeitos dos outros e diminui os nossos. Não é? E a inveja corrompe o juízo e afia a língua. Por isso é tão importante, quando notamos esse ataque do orgulho, o ataque da inveja, o que seja, pois calarmos com mansidão. Né? Evitar essa crítica negativa, reveladora da mesquinhez da alma humana, essa pessoa que vê sempre o lado negativo das coisas e faz aquele comentário que é divertido, mas é irónico. E cuidado, hein? Porque a ironia sempre ofende. A única ironia que nós podemos fazer é em relação a nós próprios. Essa diverte e não ofende, porque estamos a rir-nos de nós próprios. Agora, quando somos irónicos com os outros, pode haver gente que gosta, mas em geral a pessoa que é alvo dessa ironia não gosta. Não é? Basta que nos ponhamos na pele dessa pessoa, não gosta, evidentemente. Por isso é tão importante que cuidemos da língua e que peçamos. Há um salmo que diz: guarda, Senhor, a minha boca, protege a porta dos meus lábios. Não é tão bonita esta oração? Jesus, ajuda-me a que não saia da minha boca nenhuma palavra que destrua, nenhuma palavra que fira, nenhuma palavra amarga. Nós percebemos, aliás, um bom propósito destes 10 minutos é pedir-te, Jesus, que quando estou irritado não diga nada. Porque nós, quando estamos irritados interiormente, ou que estamos azedos interiormente, se dizemos alguma coisa, em geral, ofendemos, para não dizer sempre. Isso é uma atitude sábia, não dizer nada. E depois, com mais calma, se temos que corrigir alguma coisa, se temos que falar sobre alguma coisa, que é um assunto delicado, etc., com esta pessoa, com aquela outra, e depois fazê-lo sempre com serenidade. Então é muito mais fácil que não ofendamos. Pelo contrário, se estamos irritados, se permitimos um juízo crítico interior, então, de facto, acabamos por ofender. A boca fala da abundância do coração, diz-nos Jesus. Queremos saber o que é que temos no coração? Pois basta pensar. O que é que são as minhas palavras, não? De que é que eu falo? Nós notamos isso quando as pessoas falam, sei lá, da equipa de futebol, falam cheio de entusiasmo. Porquê? Porque têm no coração, não tem mal nenhum que falem assim, desde que não desprezem as outras equipas. Pois nós também falaremos de entusiasmo de Deus, de aproximar as pessoas de Deus, se o temos no coração. E nota-se isso. Quando uma pessoa não fala mal de ninguém, porque não pensa mal de ninguém, como isso atrai hoje em dia. Porque às vezes as pessoas estão pouco habituadas a isso. Estão habituadas a haver um ambiente, muitas vezes, em que, quando se reúnem 3 ou 4 pessoas, já estão a falar mal de A, B ou C. Né? Sabemos como um cristão não pode pactuar com isso. Né? Jesus, que eu não pactuo nesse ambiente e que eu saiba, nesses momentos, depois dizer alguma coisa que ajude a mudar a conversa, mas que não esteja lá a deitar uma acha para a fogueira, não esteja lá, mesmo que esteja calado, a consentir que se esteja a falar mal de A, B ou C. Né? E quantas pessoas, já de tal modo, isto ficou impregnado, que às vezes não se eu não falar mal de alguém, de que é que eu vou falar? Há pessoas que já não sabem, não é? O que é que podem falar se não falam mal. E sempre que se reúnem com os amigos, com as amigas, é para criticar isto, A, B ou C, o que seja. E nós, cristãos, não podemos ser assim, porque tu, Jesus, não queres. Por isso, Jesus, ajuda-me, né, ao meditar nestas palavras do Evangelho, a boca fala da abundância do coração, que eu tenha essa luta no meu coração por pensar bem, por ajudar, e peço-te que as minhas palavras sejam palavras de dom, palavras construtivas, palavras que elevam, palavras que iluminam, palavras que confortam. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.